devo ou o que eu não devo fazer. Então, é nessa razão legisladora que o Kant vai encontrar um fundamento da autonomia do ser humano, do sujeito ético, né? E coloca a razão como o único tribunal reconhecido para julgar do comportamento. Então, nessa posse de uma razão que opera em todo o homem do mesmo modo, uma razão universal, né, nós encontramos uma confluência, uma possibilidade de unidade, de encontro, né, entre todos os homens. O Padre Vaz, ele tem uma frase interessante que ele diz que a sociedade precisa criar estruturas de reconhecimento a partir das quais a gente pode chegar a um consenso. Eu tenho que me reconhecer dentro da sociedade, para que então possa haver uma discussão, possa haver um consenso. Eu tenho que dar a palavra ao outro, eu tenho que escutar, eu tenho que... Né? Estruturas de reconhecimento. E essas estruturas de reconhecimento, segundo Kant, seria a própria razão que ele ofereceria, uma vez que essa razão opera em todo mundo do mesmo modo. Então, se é racional, é necessário que é universal. Tá? Com isso, né, ele tenta encontrar uma nova base para a sua ética que vai se desenvolver em torno do que ele chama de imperativo categórico. A razão sendo uma função legisladora, né, ela se manifesta através do imperativo. Esse imperativo pode ser um imperativo técnico, um imperativo hipotético, se você quer, então você faz. Tá? Se então, e há um imperativo categórico, incondicional, que obriga sem condições. E esse imperativo categórico, o Kant formula como age de tal maneira que a máxima da atuação, aquilo que você adota como critério para você, possa valer para todos os homens. Possa valer como lei universal. Esse aqui é o imperativo. Em outro lugar ele vai dizer, né, que nós temos que pensar por si mesmo, pensar livremente, pensar no lugar de qualquer outro e pensar de forma coerente. Então, há de uma certa maneira uma recuperação da reciprocidade, não é? Porque eu me coloco no lugar do outro para verificar se aquilo que eu estou reivindicando como sendo um direito ou um dever da minha parte é, de fato, um direito ou um dever objetivamente. Se eu puder dizer que qualquer outro na minha situação teria que fazer exatamente o que eu estou fazendo. Quando eu não vou justificar a minha ação pela situação, pelo momento, pelo meu cansaço, pela minha indisposição, pelo meu desejo, pelo meu sonho, não. Qualquer outro no meu lugar faria exatamente a mesma coisa. Teria que fazer exatamente a mesma coisa. Aí sim, eu chegaria a uma objetividade da ética, a um rigor da ética, a um rigor da norma, né, que independem do Leviatã, né, que independem de uma autoridade exterior e que convive plenamente com a liberdade. Então, quando você passa para o âmbito do direito, Kant vai concordar com Hobbes de que há uma passagem, há um contrato, há um pacto dando início à sociedade civil, mas esse pacto visa não a segurança, ele visa a harmonização das liberdades.
eu sou livre, mas todos nós aqui somos igualmente livres. E a liberdade de um não pode impedir a liberdade do outro. Então, a lei e o Estado existem, né? Não para a segurança, não para a felicidade, não para a justiça, em primeiro lugar, mas sim para permitir a coexistência das liberdades. Então, a liberdade vai aparecer como uma questão absolutamente fundamental no pensamento de Kant. Uma ética dirigida pela razão, pela racionalidade, uma ética da autonomia, uma ética do dever, uma ética rigorosa, porque o Kant vai dizer que qualquer concessão ao sentimento, ao afeto, deixou de sair do campo da ética. A ação só é ética se ela for feita por dever. A ação que é feita de acordo com o dever é questão do direito. O direito que vai lidar com isso. Se é legal, se não é legal, se está cumprindo a lei, se não está cumprindo a lei, isso é problema do direito. A ética quer saber se você agiu por dever, não apenas de acordo com o dever. Tá? É isso que seria o máximo da autonomia do ser humano. E tem um texto dele que é formidável, que é o final da Crítica da Razão Prática, né, em que ele compara a situação diante do céu estrelado, desse universo imenso, em que o homem se vê mínimo, né, se é pequeno diante da imensidão do universo, e ao mesmo tempo a lei moral dentro de si, que engrandece esse homem e eleva a altura do universo. Eu vou ler esse texto. Duas coisas enchem o ânimo de crescente admiração e respeito. Veneração sempre renovada, quanto com mais frequência a aplicação delas se ocupa a reflexão. Por sobre mim o céu estrelado, em mim a lei moral. Ambas essas coisas não tenho necessidade de buscá-las e simplesmente supô-las como se fossem envoltas em obscuridade ou se encontrassem no domínio do transcendente fora do meu horizonte. Vejo-as diante de mim, coadunando-as de modo imediato com a consciência da minha existência. A primeira começa no lugar que eu ocupo no mundo sensível e engloba a conexão em que me encontro com incalculável magnificência de mundos sobre mundos e de sistemas nos tempos ilimitados do seu movimento periódico, do seu começo e de sua duração. A segunda começa em meu eu invisível, na minha personalidade, expondo-me em um mundo que tem verdadeira infinidade, porém que só resulta penetrável pelo entendimento e com o qual eu me reconheço, e também, portanto, com todos aqueles mundos visíveis, numa conexão universal e necessária, não apenas contingente, como em relação àquele mundo. O primeiro espetáculo de uma inumerável multidão de mundos aniquila, por assim dizer, minha importância. Como criatura animal que tem que devolver ao planeta a matéria de que foi feito depois de ter sido dotado, não se sabe como, por um curto espaço de tempo, da força do trabalho. O segundo, por outro lado, realça infinitamente o meu valor como inteligência por meio da minha personalidade, na qual a lei moral me revela uma vida independente da animalidade e também de todo o mundo sensível, pelo menos enquanto se possa inferir da determinação consciente ao fim que recebe da minha existência por meio dessa lei, que não está limitada a condições e limites dessa vida, mas, pelo contrário, vai ao infinito. Então, por isso, eu espero ter oferecido a vocês algumas pistas de reflexão. Apesar da hora, eu acho que vale a pena a gente abrir um tempo para questões. A senhora quer fazer um cafezinho de intervalo ou segue direto? Não, eu acho que é melhor seguir direto aqui. Como eu havia dito no começo, era de se esperar o brilhantismo da aula do professor, afinal, 50 anos de magistério de filosofia para o livro
sua imensa generosidade de vir todo semestre aqui, tá? E estamos abertos a perguntas. Alguém quer, por favor, debate aberto? Nenhuma pergunta? Eu queria lhe perguntar, já que ficamos no imperativo categórico, falar um pouco mais a respeito dele, gostaria do seguinte, há um tempo atrás eu li, aliás, eu acho que no prefácio da coleção dos pensadores, o nome dele, que traduz a própria crítica da razão pura, ele fala que depois de Kant é uma espécie de joelho, uma articulação. Todo o pensamento filosófico anterior vai até ele e posteriormente também sai dele. E este nó que Kant representa, por outro lado, revela também que após ele, só o caminho crítico está aberto. E as pessoas entendem muito pouco o que quer dizer isso. Geralmente se associa a crítica à discussão, à briga, ao não consenso. A crítica no sentido kantiano, eu que sei, é que busca as condições de possibilidade. Vejam bem, condições. Não é princípio, não. Condições de possibilidade. E aí, o imperativo categórico é uma das coisas mais difíceis, mais sofisticadas. Estou falando não só em relação ao pensamento ético, mas no filosófico, de uma forma geral. E até porque ele faz uso de uma coisa